Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para gravar um outro vídeo. Muito feliz porque o nosso vídeo está sendo muito assistido. A gente já tem vários inscritos, né? Graças também à ajuda do irmão Edson, né? Que ajudou a gente muito e continua ajudando. Então hoje eu quero falar sobre a prisão de um pedófilo que eu vi numa reportagem no estado do Mato Grosso. Então aquele pedófilo, quando ele chegou ali na delegacia, ele começou a espernear, como se diz na gíria, né? Então ali, o pedófilo, quando ele foi entrevistado, ele começou a falar que ele exigia testemunha, que ele queria que tivesse testemunha, porque não tinha testemunha, que testemunhas nenhuma viu o que ele fez. Então começou a falar que queria que a vítima fizesse um exame. Então veja que ele fez ali um show muito grande. Aí, o repórter entrevistou o delegado disse ali calmamente, falou, não, isso aí não significa nada não, a gente sabe que todos que chegam aqui, eles falam isso mesmo. Testemunha ele sabe que não tem, porque ele não é bobo de fazer isso na frente de testemunha. Pedófilo não deixa vestígio. E, segundo, exames, não precisa de exames, porque não tem que necessariamente haver conjunção carnal para caracterizar o abuso. Porque até mesmo o fato do pedófilo passar a mão nas partes íntimas da criança, isso aí em si já é abuso. E outro que, até mesmo aquele olhar malicioso, como seja um predador tentando atacar uma presa, uma perseguição ali contra a criança, isso aí também já caracteriza o abuso. Então não tem necessidade de testemunha e nem de exames. E nesse caso, a palavra da vítima é de muita relevância. A gente leva em consideração a palavra da vítima. Aí então eu pensei comigo, gente, engraçado, né? As testemunhas de Jeová, elas chamam tudo que está fora do mundo deles de mundo do Satanás. Tudo que está fora do mundo das testemunhas de Jeová é o mundo de Satanás. As nossas autoridades é o mundo de Satanás. Nós somos as pessoas condenadas, as pessoas que vão morrer. Então só eles que são os bons. Mas eu estive pensando, se o mundo de Satanás, como eles chamam as nossas autoridades, pensam assim, veja que o mundo de Satanás tem mais coerência do que eles. O mundo de Satanás é mais coerente do que eles, que são o povo de Deus, entre aspas, né? O povo de Deus. Porque o mundo de Satanás reconhece que pedófilo não deixa vestígio, reconhece que até passar a mão nas partes íntimas de uma criança já caracteriza abuso, que até mesmo aqueles olhar malicioso, aquela perseguição já caracteriza abuso. E as testemunhas de Jeová não reconhecem. Então veja que quando acontece um abuso com a pessoa das testemunhas de Jeová, principalmente com as pessoas da dianteira ali, da direção, o que acontece? Eles não permitem que o caso seja levado para a justiça. Ali o caso é levado para a justiça deles ali, aquele tribunal paralelo que eles têm ali. Então o que acontece? Chega ali, eles querem duas testemunhas que viu o pedófilo abusar da criança. Conforme o delegado disse, não existe testemunha. Eles não reconhecem que passar a mão nas partes íntimas caracteriza abuso. Isso para eles também eles não levam em conta. Então acontece que quando chega lá, e outra coisa, eles não levam em consideração a palavra da criança também, a palavra da pessoa que foi abusada. Então, quando chega ali, fica a palavra de um contra de outro. Muitas vezes o abusador é um ancião, uma pessoa de renome ali na organização. A palavra dele acaba sendo mais importante do que a palavra da pessoa que foi abusada. Então, muitas vezes a pessoa que foi abusada é que sai sendo ruim na história. Então veja que quão grande é essa incoerência deles. Agora, quando eles chegam a punir alguém, quando alguém confessa que praticou mesmo, que eles chegam a punir, a punição que eles chegam a dar para aquela pessoa é um prêmio para a pessoa praticar outros crimes. Por quê? Quando muito a pessoa é expulsa dali ou desassociada, conforme eles falam, a pessoa sai, um ano depois ele pode voltar,
ele sai e vai fazer novas vítimas em outro lugar. Um ano depois, ele pode voltar para fazer outras vítimas ali mesmo dentro da congregação deles ali. Então veja que a incoerência é muito grande. Agora veja, eles gostam muito de imitar Israel. Eles falam que tudo para eles tem a ver com Israel. Israel é isso, Israel é aquilo. Eles são o Israel espiritual, eles são o Israel de Deus, isso, aquilo. Eles são os representantes de Israel aqui na terra. Mas veja que nas leis de Israel existia esse pedido de testemunhas ali, mas não era para abuso sexual, não. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar biblicamente aqui que esses abusos não eram, essa regra das 2 testemunhas em Israel não era para abuso sexual. Eu vou mostrar 3 evidências de que era exigido a regra das 2 testemunhas. Eu vou mostrar primeiro Números 35:30. Aqui vai mostrar que exigia 2 testemunhas para no caso de homicídio, quando a pessoa matava o outro. Então para aquela pessoa que matou ser condenada à morte, precisava de 2 testemunhas. Então veja, Números 35:30. Ó, todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento de 2 testemunhas. Mas uma só testemunha não poderá contra alguém para que morra. Então veja, nós aqui já vimos uma situação. Agora vamos ver outra situação aqui. Em Deuteronômio 19, 14 e 15. Deuteronômio 19, 14 e 15. Aqui vai mostrar que era em demarcação de terra. 19, 14 e 15. Aqui, ó. Não mude o marco do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra em que o Senhor teu Deus te dará para possuires. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, para que a iniquidade por qualquer pecado seja que cometeu, o depoimento de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o fato. Então aqui vem mostrando que era no caso de demarcação de terra, a mudança de um marco de terra. Agora vamos ver outro aqui. Vamos ver. Deuteronômio 17, 3 a 6. Aqui mostra que era no caso de idolatria. 17, 3 a 6. Aqui diz assim, ó. Que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou o sol, ou a lua, ou a todos os exércitos do céu, ou que não ordenei. Que seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem, indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se faz, abominação Israel. Então, 5. Então levarás o homem ou a mulher que fizer o malefício às portas e os apedrejará até que morra. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto. O que houver de morrer pelo depoimento de uma testemunha não morrerá. Então aqui está mostrando que o depoimento de 2 testemunhas eram também para caso de pedofilia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em Deuteronômio 22, 25, que no caso de 22, 25, que no caso de abuso sexual não havia necessidade. Então veja aqui, ó.
Porém, se algum homem no campo achar uma moça desposada e forçar-se e deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Então, olha, porém, se um homem no campo achar uma moça desposada e forçar-se a deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Aqui não diz que haveria necessidade de duas testemunhas. Então veja que essa regra das duas testemunhas, ela é uma regra que ela tinha os objetivos dela, como por exemplo, por morte, no caso de morte. Como que um morto iria contar quem foi que matou ele? Então haveria testemunhas. No caso de marco de terra, também futuramente poderia haver briga por causa de terra, então haveria testemunha que aquela pessoa vendeu aquela terra e que aquele marco de terra foi mudado. Então haveria algumas situações em Israel que era necessário as duas testemunhas. Mas no caso conforme nós vimos aqui em Deuteronômio 22, 25, no caso de abuso sexual, não haveria necessidade de duas testemunhas. Então veja que as testemunhas de Jeová, elas falam isso, tem essa necessidade de duas testemunhas, mas isso é porque é pro interesse deles. Isso é um tipo de corporativismo que eles têm ali para proteger uns aos outros. Então veja que, pense bem, quando uma dessas pessoas bater, quando uma dessas pessoas bater na sua porta, se você vai receber elas, porque essas pessoas são falsas. Essas pessoas são pessoas corporativistas, que estão sempre protegendo uns aos outros. Eles falam dos católicos, mas eles também não têm diferença nenhuma. Então, nós hoje eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que estão assistindo a gente. A gente, graças a Deus, o nosso vídeo, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito humilde, simples, mas estou aqui fazendo o que eu posso, dentro da minha capacidade para ajudar as pessoas, e estou muito feliz. E tem aqui o meu neto que me ajuda, né? E hoje nós queremos agradecer aqui uma pessoa que está sempre ajudando a gente, né? Quem é que é mesmo? Irmão Edson. E o que você vai falar para ele? Muito obrigado por ajudar a popularizar nosso canal. Então tá, muito obrigado, irmão Edson.